Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde eu quero trazer uma palavra com a graça do Senhor, para que os nossos irmãos venham ser edificados através dessa palavra e venham trazer louvor e glória para o Senhor Deus. O texto que eu quero estar lendo é o Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Que vai falar: os mortos são julgados. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa conduzir esse estudo, para que o Espírito Santo venha me dirigir nesse estudo, para que a palavra venha a ser dirigida através do conselho do Espírito e não do conselho da minha natureza humana. E que ele possa trazer louvor e glória para ele, porque a espada é do Espírito, não é minha, é do Espírito. Vamos estar orando para a glória do Senhor, para que possamos ser edificados através dessa palavra que vai trazer louvor e glória para o Senhor, para que dessa forma nós possamos agradecer ao Senhor Deus. Que Deus seja Pai, Senhor, coloca agora, Pai, na tua presença nessa tarde, para te agradecer. O Senhor, Pai, a oportunidade de estar aqui, Pai, na tua presença, para poder ser instrumento em tuas mãos, para que através de mim o Senhor ministre a tua palavra através do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, Pai, amado Deus, Senhor, você ter me tirado de outro estado, Pai, amado Senhor. Eu poderia estar agora, Pai, Senhor, num boteco, tomando cachaça, cerveja. Eu poderia estar pegando possível, eu poderia estar, Pai, amado Senhor, pornografia. Eu poderia até não cometendo pecados em si, mas poderia estar no entretenimento. Isso rouba tempos valiosos para Netflix. Podia estar assistindo um futebol, que não é pecado de futebol, mas que rouba tempo valioso de comunhão com o Senhor. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor me deu, obrigado por estar na tua presença, obrigado por o Senhor me ter tirado de pecado, obrigado por ter me escolhido, me santificado, para o uso pessoal, ser um instrumento de tua mão, para poder fazer a tua obra aqui na terra, Pai amado, para ser um embaixador do teu reino aqui, Pai amado, Senhor, para proclamar a tua palavra como um sacerdote nessa terra, Pai, ser um representante do Senhor aqui na terra, como está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero, Pai, Senhor, diante dessa oportunidade, a qual o Senhor me dá de poder estar aqui, ministrando a tua palavra, que o Senhor, Pai, Senhor, me conduza, Pai, Senhor, nesse estudo, nessa ministração, Senhor, Pai, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, Senhor, ser louvado através dessa ministração, para que não seja a carne que me administrar, que seja as ações humanas que me administrar, mas o Senhor, através de mim, Pai, Senhor, Pai, eu peço que o Senhor me conduza nessa administração, nesse estudo, nessas Bíblias que o Senhor deu aqui, nesse estudo, para que o Senhor venha falar com cada um de nós, através da tua palavra, dentro de fé no coração dos meus irmãos, fortalecer a fé dos meus irmãos, que a palavra aumenta a fé e consequentemente leva à vida eterna. Pai, eu oro também em relação àqueles que estão aí no Facebook e vão assistir essa live, no momento ou depois, que não aceitaram o Senhor como Jesus Cristo ainda, que falem com eles também, Pai amado, o Senhor usa essa pregação como uma forma evangelística também, para falar com aqueles que não receberam o Senhor, que vivem nas bebedeiras, nas fornicações, nos adultérios, na promiscuidade, que vivem, Pai, Senhor, de uma forma relaxada. Fala com eles, Pai, porque o Espírito Santo, o Senhor, convence o homem do pecado, da justiça, e Jesus fala com eles. Coloca temor e tremor no coração deles, Pai amado Senhor. Abre o entendimento deles, Pai amado Senhor. Ressuscita eles, para que estão mortos simplesmente. Outrora nós estamos mortos também. E o Senhor falou conosco, o Senhor deu vida em nós, e nós passamos na primeira ressurreição. Pai, eu falo que você fale com os mortos espirituais, convence do pecado, da justiça, do juízo, mostra para eles que tu não passa o lago para o inferno, ele não recebeu o Senhor como Espírito, fala para eles que ele não usa só obra de justiça, que ele ajuda instituição filantrópica, ele usa instituição de caridade, asilo, orfanato, porque ele ajuda em caso de recuperação, eles não são salvos por obra de justiça, porque ninguém é salvo por obra de justiça, somente pela graça somos salvos, Pai amado, do teu sacrifício na cruz. Peço que o Senhor fale com meus irmãos, na fé deles, através dessa palavra, que dá ânimo e alimento para o Espírito, e venha falar para mim, para os incrédulos, aqui estão mortos em prazer, mostrando que estão em grande perigo e não passam água para o inferno. Também eu falo, o Senhor fala também, porque eles são desviados dos teus caminhos, para os religiosos, que vão na igreja, louvam Deus, cantam, pregam, ministram,
dão até aula de escola dominical, louvam, mas são religiosos, amados. Estão lá, mas estão praticando a fornicação, eles vivem na fofoca, no mexerico, não creem na palavra, eles vivem de aparência, não perdem culto, não perdem ensaio, estão louvando, ministram a tua palavra, não, vai todos os cultos, vai em trabalho, mas são religiosos, porque eles louvam com a boca, mas o coração deles está longe de ti, amado Senhor. São religiosos, eles praticam a fornicação, as bebedeiras, as urgias, vivem amaziados, não tem compromisso com o Senhor, e por isso eles vão ser condenados se eles não se arrependerem, porque isso é uma região vazia, a região pura e imaculada, é cuidar dos órfãos das viúvas e se manter imaculado, incontaminado com o mundo, não ser religioso, como está lá em Jeremias capítulo 7, que o povo quebrava metade dos mandamentos e estava lá, dizendo que estava seguro lá no templo lá, dizendo, templo do Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, fica comigo, peço também, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, refrear as forças satânicas que venham tentar atrapalhar esse estudo, me dê domínio próprio, mansidão para poder ministrar a tua palavra, é que eu te peço, para a glória do teu nome, amém. Amém, meus irmãos? Vou ler aqui o texto. Os mortos são julgados. Primeiramente, eu quero dizer que esses mortos que vão ser julgados aqui são os mortos espirituais. Todos que estão em frente aqui ao trono branco são aqueles que não receberam a Jesus Cristo e, portanto, eles não têm vida com Deus. Estão mortos em pecados. Os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então veja bem, a igreja, os remidos, estão esperando a volta de Cristo. Então estamos aqui na terra se mantendo incontaminado com o mundo e praticando boas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras para ninguém. Mas somos salvos para as boas obras. Está lá em Efésios, no capítulo 2. Aí do versículo 8 até o versículo 10. Aí estamos aqui trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Ministrando a palavra, se mantendo em conta no mundo, sendo vasos úteis para a obra do Senhor Deus. E, diferente dos ímpios aqui, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Só que no nosso julgamento vai ser avaliado o que nós fizemos no meio do corpo aqui. Ou seja, se nós formos diligentes com o nosso tempo aqui, porque o nosso tempo são mordomias do Senhor. O tempo, os dons, talentos, os crentes, quando eles recebem Jesus como Salvador, são dados dons e talentos para eles. Tem os dons ministeriais, que estão lá em Efésios, no capítulo 4, o versículo 11. O Senhor deu um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 dons ministeriais. Depois tem os dons lá pessoais, que está em Romanos, no capítulo 12, ali no versículo 8. Também tem os dons espirituais, que são 9. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons espirituais são aqueles que são buscados em oração. São 9. E também, então esses dons aí, ministeriais, pessoais, e também tem os espirituais. Então, isso aí são dons, são mordomias, são carismas que são dados para os crentes para servir o Senhor aqui na terra. Servir o corpo de Cristo, que são os dons materiais, e fazer a obra do Senhor Deus aqui na terra. Então, nosso tempo aqui é para ocupar com as coisas do Senhor. Então, o Senhor vai julgar, vai avaliar o trabalho de cada crente. Não tem o tribunal dos crentes, o tribunal de Cristo, que vai ser julgado. Todos os crentes vão ser salvos no tribunal do Cristo. Ali são todos salvos. O que vai ser julgado ali em relação aos crentes são as obras dele, o que eles fizeram por meio do corpo. Como tem em Mateus no capítulo 25, que fala dos mordomos, também está em Lucas no capítulo 19, os servos ali, aqueles que foram diligentes, aqueles que foram negligentes. Os que foram diligentes vai dar tronos para ele governar no milênio. Então, e está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10.
vai ser julgado as obras dos crentes. Também está em 1 Coríntios capítulo 3. Vai passar pelo fogo ali. Se é ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, ouro que é no divino. Prata representa redenção, Jesus. E pedras preciosas são obras feitas no Espírito Santo. Ou seja, materiais de qualidade e durável. Vai passar pelo fogo e não vai ser destruído. Se for, por exemplo, feno, palha e madeira, são obras impuras. Então perceba, você é um crente, você serve a Deus, mas você vai fornicar. São obras impuras, não vale nada. Você é um crente, você recebeu Jesus Cristo como Salvador, mas você está assistindo pornografia. Suas obras são impuras. Você, todo dia vai ser salvo pela graça. Então, por exemplo, aqui, eu devo ter mais de 200 vídeos que eu gravei desde janeiro de 2024, que tenho gravado. Eu também dou um testemunho aqui no meu bairro onde eu moro, testemunho que eu não vivo na prática do pecado, procuro andar de acordo com a palavra, dando testemunho. Então meu testemunho tem poder para condenar os impenitentes e para levar a salvação. Então a minha maior pregação é o testemunho, para condenar os impenitentes, dizendo que eles vão queimar no lago que arde com fogo e enxofre, se eles não se arrependerem dos pecados deles e receberem como Salvador. Então o meu testemunho é a maior pregação que tem. E também tem o poder de levar a salvação também. Então é a maior pregação. Então, por exemplo, assim, se eu saio do prumo, vou para um prostíbulo, vou tomar cerveja, algo assim, o meu testemunho perde o valor. Então, veja, eu viro chacota, eu viro um palhaço perante o bairro onde eu moro. Então não tem poder. Dentro do que eu vou pregar, eu perco o poder, que nem Sansão. Perdeu o poder. Sansão tinha a força de matar 1000 homens. Ele trocou a força dele de matar 1000 homens por um prazer momentâneo com a prostituta Dalila. O Sansão, ele matou um leão com as próprias mãos, com as mãos nuas. A Bíblia fala que Davi matou o leão com um cajado. A Bíblia fala também que o rei Davi matou o leão com uma lança na caverna. Mas diferente, Sansão matou com as mãos nuas, ele não teve instrumento nas mãos. Então uma força tremenda, um leão novo, não era um velho não, um leão novo. Então uma força tremenda, matar 1000 homens com uma queixada é uma força incomum. Não existe na história nenhum homem que matou um homem com a mão nua. Não existe. E não existe. Um leão, assim, novo, ele pesa mais ou menos 300 quilos. Acima de 300 quilos um leão novo pesa. Quer dizer, o Sansão matou com as mãos nuas. Não existe. É impossível um homem lutar com um leão e vencer com mãos nuas. Então, quer dizer, ele trocou o poder do Espírito Santo por um prazer momentâneo aí com prostitutas. Então, se eu troco o poder de Deus, que é a santificação, que leva almas à salvação eterna, que condena as obras infrutuosas das trevas, que condena a fornicação deles, a prostituição, eles virem amaziados, em adultérios, em bebedeiras, em orgias, em jogo do bicho, na vida negligente, e falando palavrões. Se eu troco o poder de Deus, a santificação, por um prazer momentâneo, então vai anular o poder do Senhor Deus. Então, quer dizer, eu vou perder o quê? Os meus galardões lá no tribunal de Cristo. Eu vou pedir perdão, vou ser salvo, mas a minha recompensa vai ser destruída. Os meus 200 vídeos, mais ou menos, que eu tenho gravado aí, vai perder o efeito dele. O meu testemunho vai perder o efeito. Todavia, eu pedir perdão, vou ser salvo, mas não vou ter galardão. É mais ou menos isso. Já os mortos aqui, eles vão ser julgados. O que vai ser julgado vai ser as obras dele, que vai levar o grau de condenação deles no inferno. Todos estão condenados aqui no Trono Branco. Aí não tem salvação. Vai ser julgado assim, o grau de condenação deles. Tá? Então vamos fazer isso daqui. Glória a Deus. Primeiro eu quero falar para os irmãos que a Bíblia fala aqui. Depois de um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença. Trono branco representa pureza, santidade e sabedoria e também poder para julgar. Representa a santidade do Senhor Deus e também a pureza do Senhor Deus. E quem vai estar aqui em cima do trono é o próprio Jesus. O Pai deu ao Filho a autoridade para julgar. Vou mostrar para os irmãos aqui. Está em Evangelho de São João, no capítulo 5, rapidamente. Evangelho de São João, no capítulo 5. Quero dizer para os irmãos que o apóstolo João foi que escreveu o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro das últimas revelações, a escatologia, o estudo das últimas coisas. O apóstolo João, ele e seu irmão Tiago são filhos de Zebedeu. O apóstolo João, juntamente com Pedro e Tiago, tinha um relacionamento mais estreito com Jesus.
Tanto é que no Getsemane, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Tiago e João, como eu já falei, são filhos de Zebedeu. Também quando o Senhor Jesus fala para que todos saiam e manda para entrar na casa lá do Jairo, para ressuscitar a filha dele, a Talita, que ele manda para entrar junto com ele? O pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Lá no Monte da Transfiguração, quem que estava lá, que Deus chamou para ir lá para orar junto com ele? Pedro, Tiago e João. Então esses três tinham um relacionamento mais estreito com o Senhor Jesus Cristo. E também no Monte das Oliveiras, quando o Senhor revela os acontecimentos lá do sinal da vinda dele, e o destino do tempo, e o sinal da vinda dele, quem que estava lá no Monte das Oliveiras? Primeiro, André. André é irmão do apóstolo Pedro. E estava Tiago e João. Então esses três aí tinham um relacionamento mais estreito, mais íntimo com Jesus. Então o João escreveu o livro do Apocalipse, que contém 22 capítulos, e escreveu o Evangelho de São João. Quer dizer para os irmãos que eu estudei aqui, o livro de Apocalipse ele foi escrito primeiro do que o Evangelho de São João. Tá? São 4 evangelhos. Tem os 3 evangelhos sinóticos, repete várias coisas, que é o que? Primeiro foi escrito Marcos, depois foi escrito Mateus e depois Lucas. Essa é a ordem cronológica. Na Bíblia está primeiro Mateus, Marcos e Lucas. Mateus possui 28 capítulos, Marcos possui 16 capítulos e Lucas possui 24 capítulos. Mateus foi escrito pelo Mateus, o publicano, que era judeu, e o Mateus é escrito para os judeus. Então ele usa várias referências do Velho Testamento que foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Diz a tradição que quem escreveu o Evangelho de São Marcos foi Pedro. Que Pedro era iletrado e ele editou ali, ele falou ali, pregou ali em Jerusalém, e Marcos falou dos acontecimentos do Senhor Jesus aqui na terra. Aliás, Pedro falou para os acontecimentos e pediu para Marcos registrar o que Pedro pregou. Quem diz isso são os historiadores da igreja primitiva, Clemente, Eusébio de Cesareia, que Marcos pregou ali em Roma. Pedro pregou ali em Roma e pediu para Marcos escrever o que Pedro escreveu. Aí depois Pedro até provou isso aí. E também tem o Evangelho de São Lucas, que foi escrito pelo gentil, o grego Lucas, o médico amado, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas foi escrito para os gregos. E tem o Evangelho de São João, que é o Evangelho suplementar, que foi escrito também para combater as heresias gnósticas, que prova que Jesus era 100% Deus e 100% homem, porque os gnósticos negavam uma das naturezas do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João também escreveu as 3 epístolas que levam o nome dele. A primeira epístola de João, que contém 5 capítulos, a segunda epístola de João, que não tem capítulo, e a terceira epístola de João. E aqui, o nome João significa flor divino, e também João e seu irmão, ele é conhecido como Boanerges, os filhos do trovão. Porque ele chama lá os gnósticos de filhos do diabo, anticristo e mentirosos. Apesar que ele é o discípulo amado também. Então, vou falar para os irmãos aqui, que o apóstolo João, eu falei para os irmãos que ele escreveu aqui, que vai estar, eu falei que vai estar no trono para julgar, o trono branco para julgar, é o Senhor Jesus Cristo, tá? Mostrar aqui no Evangelho de São João, no capítulo 5, rapidamente. Glória a Deus, irmãos. Fique firme aí na presença do seu Deus. Nós estamos bem-aventurados. Não troque a bênção de Deus, não desobedece a palavra de Deus por um prazer momentâneo, tá? Fique firme com as armaduras de Deus, com o cinturão da verdade, com o coração da justiça, com os sapatos com os pés calçados com o sapato da promessa da paz, com o escudo da fé, resistiu firme, resistiu nas tentações, com o capacete da esperança e com a espada do Espírito. Com a espada do Espírito, não troque as armas espirituais por um prazer momentâneo, por uma prostituta, por um prazer sexual ilícito, por uma bebedeira. Não troca não, irmão. Isso aí são as vestes de justiça do crente lá, tá? Não troca não. Glória a Deus. Vence com a armadura de Deus, com o escudo da fé, apagar todos os danos formados malignos. Resiste firme na fé. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistiu o diabo e livrai vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Também está em Mateus, capítulo 26, o versículo 1. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então fique alerta, atento, vigiando. Não fique dormindo em prazeres, fique atento. O sono é uma metáfora para dormir, que representa morte em prazer. Fique atento, esperto, atento. Não fique nos prazeres.
está em Marcos 14, o versículo 38 também, fala, vigiar e orar para que não entrei em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não cede, não permite que a carne, não permite que a carne, ela peque, que a carne é pecado, não permite. E está lá no 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 8. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio e vigilante. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo, ou você está falando, bramando, como leão, buscando quem possa tragar. Então ele anda ao redor. Rugindo por quê? Porque ele quer fazer, ele quer atemorizar a presa, fazer que a pessoa saia da presa de Deus. Então ele ruge como? Com uma tentação, com prazeres, soprando no seu ouvido, vai lá, vai fornicar, aquela moça está dando bola para você, vai lá ter prazer sexual com ela, vai ficar maziado, rugindo, sai. Quando você não vigia, você sai da presa de Deus, é quando você cedeu ao desejo carnal, à tentação, à sedução do prazer. Então você sai, e o que aconteceu? O leão devorou você, você se tornou parte dele. Então como o leão ele devora a presa se torna parte do leão. Então o diabo quer que você tenha parte com ele, você não tenha parte com Deus, quando está mexendo com a amado de Deus, está no esconderijo, no refúgio altíssimo, você tem parte com Deus. Então ele quer que você saia da presença de Deus, da comunhão com Deus, santidade e pureza, e venha ter parte com ele nas impurezas, nas imoralidades sexuais. Não saia da presença de Deus, não troque a presença de Deus por um prazer momentâneo. Tá? Então, é isso aí. Então, eu estou falando aqui em Apocalipse capítulo 20. Ali é o trono branco. Então, nós estamos esperando, o próximo evento que nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja. É os últimos dias que nós estamos vivendo. Quando é que começa os últimos dias? Os últimos dias começa após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Desde então, o próximo grande evento é o arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e também está em 1 Coríntios, capítulo 15, o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, que pode ser a qualquer momento, que Jesus não deu data nem hora, então pode ser a qualquer momento, ele só deu sinais, que está em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e também Lucas 21, que são sinais da volta dele, mas não estabeleceu dia e nem hora. Então é para nós estar sempre vigilantes, servindo ao seu Deus, tampando as brechas, sendo um atalaia, pregando o evangelho, anunciando os pecadores, para eles arrependerem dos pecados dele, das bebedeiras, das fornicações, das suas orgias, suas vidas promíscuas, se arrepender dos pecados dele e receber auxílio como produto. Então estamos aqui para fazer a obra de Deus, esperando, trabalhando, esperando a volta de Cristo. Recebe o Jesus, não para ficar de braço cruzado, mas para estar trabalhando, vigiando, dessa forma também. E aí, vamos supor, aí Jesus ele volta hoje, por exemplo. Ele voltou hoje, a igreja foi arrebatada, e aí, os nossos irmãos que morreram em Cristo, aqueles que receberam a como Salvador, têm a vida eterna, os corpos deles vão ser ressuscitados de forma gloriosa. Vocês vão voltar nos ares, e os corpos dos nossos irmãos, eles dormiram em Cristo, é uma metáfora para quem morreu em Cristo. Dormir é uma metáfora para a morte, não é ação da alma, não é juízo da alma. É uma metáfora para a morte. Então, nós irmãos que morreram em Cristo, aqueles que se arrependem dos pecados, receberam Cristo como Salvador, receberam vida, a vida eterna neles, a alma dele foi para o paraíso e o corpo dele foi para a sepultura. Então, quando eles voltar, o que vai acontecer primeiro é os corpos dos nossos irmãos que morreram vão ser ressuscitados em glória. Se morreu queimado, se o tubarão lá no mar lá devorou o corpo lá o nosso irmão, a alma dele foi salva. Se foi assassinado, os mártires que morreram do lado dos leões, foram comidos por leões, os corpos deles, ali foi queimado na fogueira, foram degolados, foram jogados no mar com pedra lá, a Santa Inquisição. Então os corpos do nosso irmão, não importa como foi destruído, foi decomposto, vai ser ressuscitado de forma gloriosa, e vai se unir à alma dos nossos irmãos, aí vai estar com o corpo e a alma gloriosos. E nós, que tivermos, até esse momento, depois de voltar, o nosso corpo também vai ser transformado em glória, porque a carne e o sangue não pode herdar o reino celestial. Então, essa é a ressurreição dos crentes. Os mortos que morreram sem Jesus, desde Adão ou de Caim, até o fim do milênio, eles vão continuar lá, os corpos deles vão continuar na sepultura, e a alma deles vai continuar no Hades, que é o inferno em grego, ou Sheol, que é o inferno em hebraico. E vai estar lá, a alma deles estão lá sofrendo lá.
desde Adão até o fim do milênio. Então os mortos que morreram sem aceitar Jesus, sem se arrepender dos pecados deles, eles estão lá no inferno lá, sofrendo lá, terrível lá, e vai ser resultado os corpos dos ímpios lá no trono branco aqui que eu falei para os irmãos. Então que é o inferno, que é o Hades em grego e Sheol em hebraico, e tem também o Tártaro. O Tártaro é o inferno onde estão os demônios, que está lá na carta de 2 Pedro ali, que fala do Tártaro. Então, os corpos dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que não foram justificados, que viviam nas bebedeiras, nas farras, nas pandengas, nas orgias, que não receberam Jesus como Salvador, e também os crentes desviados, também, e aqueles crentes religiosos, que não perdiam culto, cantavam na igreja, ministravam, dava aula na escola dominical, mas era religiosos, porque eles louvavam com a boca, mas o coração deles estava longe do Senhor. Viviam na fornicação, amaziados, segundo casamento, separados da esposa e continuam o segundo casamento. Sendo que a Bíblia diz que segundo casamento é só em caso de viuvez, que é dissolvido o casamento. O Estado, ele dá o divórcio, separação, mas é o Estado. Mas na lei de Deus, o casamento é só dissolvido em caso de viuvez, que pode construir um segundo casamento. Então, os adultos, então esse daqui, estão esperando a segunda morte, são os ímpios lá, que vai estar o corpo dele de forma deformada, eles vão ser lançados com corpo e alma para o inferno. Tá? Em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Não temos aquele que pode matar somente o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temos aquele que tem poder para lançar a alma e o corpo no inferno. Então, veja bem, então a alma do ímpio está lá no Hades, que é o inferno em grego, sofrendo terrível lá, como está lá em Lucas capítulo 16, e o corpo dele está na sepultura. Foi comido pelo tubarão, foi morto pelo tubarão do crime, se decompôs. Aí no trono branco, o corpo do ímpio vai ser ressuscitado também. Ele vai ser lançado com corpo e alma no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, que é o Guiena. Então, por enquanto, isso está funcionando. E no lago que arde com fogo e enxofre, ele vai ser lançado com corpo e alma. Então vai sofrer no corpo e na alma. O corpo dele vai ser corpo indestrutível, vai ser corpo deformado, onde o bicho não morre, e vai ser sofrer com corpo e alma no Guiena. E aqui vai ser jogado o grau de condenação deles. Então, Hitler, que matou 6 milhões de judeus, vai ter um grau de condenação muito grande. O José Stalin, da União Soviética, que matou muita gente também na Ucrânia de fome, vai ter uma condição severa. O Mussolini também, da Itália, ditador fascista, vai ter condição severa também. O filho de Saddam Hussein, que foi um dos piores estupradores que eu tenho conhecimento da história, o filho de Saddam Hussein, irmão, ele tinha autoridade lá, ele ia para o colégio, faculdade, e sequestrava jovens lá e trazia para o palácio para estrupar. Foi o maior estuprador que eu tenho entendimento. Se você pesquisar, você vai ver um estuprador terrível lá. Ele ia nas casas das pessoas lá, sequestrava as meninas que ele gostava lá, estrupava. É terrível lá. E muitas mulheres sumiram lá. Isso é o pior estuprador que eu tenho conhecimento. Então ele vai ser ressuscitado lá, o corpo dele vai ser ressuscitado no trono branco, a alma dele foi para o inferno, que é a igreja está sofrendo lá, e no trono branco vai ser ressuscitado o corpo dele também. E aí vai ser lançado com corpo e alma no Guiena, no lago do fogo. E nós vamos julgar essas pessoas aí, tá? Está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 3. Então, vamos julgar até os demônios lá. Vamos julgar as pessoas lá, está do lado do Senhor Jesus Cristo. Os crentes não vão ser julgados lá, não. Vai ser julgado só os ímpios. Então, está à direita de Cristo para julgar lá. 1 Coríntios, capítulo 6, 3. Então, nós vamos ver aqui lá. Vai ver o filho de Saddam Hussein, vai ver o Adolf Hitler. E também o grau de condenação também é aquela pessoa que recebeu muito conhecimento. Então, eu prego aqui na minha vizinhança, eles devem se arrepender das bebedeiras, tomar cachaça, cerveja, pinga, uísque, então, abandonar a fornicação, que é o sexo entre solteiros, abandonar os adultérios, abandonar o homossexualismo, que é sexo homem com homem, mulher com mulher, abandonar viver amaziado, que o sexo só pode ser feito no matrimônio. Quando o sexo não é feito no matrimônio, é fornicação. Eu prego para eles aqui, eles se arrepender e receber a Jesus com muito calor. Então, estão dando muita oportunidade para eles. Então, o grau de condenação vai ser bastante severo para eles também, porque eles receberam muita oportunidade. Tá? Está lendo os idosos que falam a respeito disso aí. E também está em Marcos, no capítulo 10 ali, que fala que o Senhor falou para os fariseus. Dos escribas fariseus, que o julgamento vai ser mais severo, eles têm mais conhecimento. Então, a pessoa que tem mais conhecimento e não pratica, então o grau de condição são mais severos para as pessoas que recebem mais oportunidade. Eu já falo, se Sodoma
e se Sodoma, se foi feito, os milagres foi feito em Corazim, fosse feito em Corazim, Corazim e seria salvo, né? Corazim e as cidades ali, ia ser salvo, e também Cafarnaum, Corazim, Betsaida, se não me engano, ia ser salvo se fosse feito em Sodoma, seriam salvos. Então, veja bem, então é muito dado, e a pessoa rejeita a oportunidade, então tem um grau de condenação mais severo, tá? Então, aqui eu estou no branco aqui. Então, por exemplo, a igreja, o Senhor voltou hoje, a igreja, os que morreram em Cristo são restaurados em glória, nós que tivemos a testemunha, somos arrebatados com o corpo em glória, aí dá 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos de guerra, de conflito. Depois dos 7 anos da grande tribulação, o Jesus vem para quê? Para reinar aqui na terra. Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no Guiena, vai ser lançado com corpo e alma no Guiena, que é o lago que há de fogo e enxofre. Então o Guiena não foi inaugurado ainda. Quem vai inaugurar o Guiena é o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser lançados com corpo e alma no lago que há de fogo e enxofre, o Guiena. Então quem vai inaugurar o Guiena é o anticristo e o falso profeta, que está lá no Apocalipse capítulo 13, a besta e o falso profeta. O diabo vai ser preso durante 1000 anos, vai ser acorrentado ali, então vai ser preso, não vai ser condenado, vai ser apenas preso durante 1000 anos. A igreja vai reinar 1000 anos com Cristo aqui, vai ser 1000 anos de paz. Então nós, os crentes aqui, nós vamos estar com um corpo glorioso, transformados, incorruptíveis, eternos, corpos indestrutíveis, que não vai envelhecer, eterno, vai ter as características que nós temos aqui. Vai ser eterno, glorioso, indestrutível. E vai sobrar os remanescentes dos 21 flagelos que vai ser derramado após os 7 anos da grande tribulação. Que vai, aliás, na grande tribulação, que vai ser 7 anos. Vai ter os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças de Deus. Então, diante desses 21 flagelos, na grande tribulação, ainda vai sobrar alguns remanescentes ainda. Os remanescentes. Então, a igreja vai reinar com o Senhor Jesus Cristo, a sede vai ser lá em Jerusalém, e já vai ser a sede. E nós vamos governar com Cristo aqui. Então, vai dar o quê? Tronos para nós governarmos aqui. Por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, assim, os países aí, vão governar. Durante 1000 anos. Vai pregar para os remanescentes aqui. Após os 1000 anos, esse aqui é o pré-tribulacionismo, tá? Que estou apresentando. E outros estudos aqui, nós estamos do pré-tribulacionismo. Vai ser 1000 anos de paz. A natureza vai ser restaurada, o leão vai comer palha como boi, a criança vai colocar a mão na toca da vibra. Vai ser 1000 anos de paz, a natureza vai ser restaurada. E aí as pessoas que vão ver aqui, que sobraram da grande tribulação, vão casar, vão procriar, vão ter filhos, vão pegar para as pessoas aí. Durante 1000 anos aqui. Depois dos 1000 anos, o diabo vai ser solto da sua prisão para enganar as pessoas. Então veja bem, durante esse 1000 anos de paz, as pessoas que vão estar lá, muitos não vão receber a Cristo de coração agradecido. Então o diabo vai enganar essas pessoas, vai fazer uma segunda rebelião, porque a primeira rebelião, o que é? É do anticristo, falso profeta, que está em Apocalipse, capítulo 16, e também Apocalipse, capítulo 19, que é a guerra do Armagedon, ou Megido, que o anticristo e o falso profeta vão congregar todas as nações do mundo para atacar Israel. Essa é a primeira grande batalha. Agora a segunda grande batalha é do diabo, que vai reunir as nações como Gog e Magog, como a areia do mar, para atacar Jerusalém. Então vai ganhar aquelas pessoas que nós vamos estar para lá. Aí deixa eu fazer descer fogo do céu e vai destruir aquelas pessoas. Aí vai dar o quê? Vai se iniciar a sessão, o tribunal, o trono branco. Vai se julgar todas as pessoas, desde o primeiro homicídio ali de Caim. Então nós vamos ver aqui, nós vamos ver Jezabel, nós vamos ver Jezabel, nós vamos ver lá aquelas pessoas terríveis lá, o Nimrod, que praticou a poligamia, matou as pessoas. Vamos ver aquelas pessoas que morreram no dilúvio, que não é pego para eles. Né? Vamos ver, na sua história que nós conhecemos aí, nós vamos ver bastante pessoas ali, vamos ver o Adolfo Hitler, nós vamos julgar, tá? Está lá em 1 Coríntios 3. Vamos julgar. Você pode ver isso, você vai ver todos os pedaços que você conhece, viu na televisão noticiária que você sabe como morreu assim Jesus, nós vamos ver as pessoas lá e vão condenar eles junto com Jesus Cristo, tá? Em 1 Coríntios 3. Então vamos lá.
Aqui o João capítulo 5, eu falei que quem vai jogar é o Senhor Jesus Cristo, tá, irmão? Ó, diz aqui, 5 e o 22. E fala aqui, ó. Ó, vou pegar aqui o 20 primeiro. Pois o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Assim, para a admiração de vocês, ele mostrar obras ainda maiores do que essa. O 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, eles dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Vida eterna que ele quer. Então, Jesus é Deus, então ele pode dar vida eterna a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, quem vai estar em cima do trono branco julgando lá é o Filho. O Pai vai conceder ao Filho que julgue ali. Está aqui no versículo 2. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Quer dizer que o Filho é a palavra de Deus. Quem não honra a palavra de Deus, o que me ama é o que obedece à palavra. O que me ama é o que guarda os mandamentos. Aí vai João capítulo 14. O que me ama é o que guarda os mandamentos. Então, aquele que não ama Jesus, não guarda os mandamentos, não obedece à palavra de Deus. Se apoia no próprio entendimento, não é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Não é santificado pela palavra de Deus. Então, o que ama Jesus é o que guarda, que obedece às palavras. Como eu falei aqui, ó, aquele que não honra o Filho, aquele que não honra a palavra, que não obedece à palavra, também não honra o Pai que enviou. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A fé produz a vida eterna. Então, a pessoa crê na palavra, ela vai ter a vida eterna. Ter a vida eterna. E não será condenado. Então, aqui, eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, ele é ressuscitado, todos os pecados, e estão para Deus. Então, quando Adão pecou, a humanidade ela é morte espiritual. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso dono, nós recebemos vida de nós, então somos ressuscitados espiritualmente. Então, quem não recebeu Jesus está morto espiritualmente. Então, é uma forma da primeira ressurreição. Então, não passa na segunda morte. Então, quem recebeu Jesus Cristo não vai passar pela segunda morte. Eu vou mostrar isso aqui em Apocalipse capítulo 20, tá? Está no versículo 5 que fala a respeito disso aí. E também ali no finalzinho, o versículo 14. Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Ouvir, quer dizer, ouvir é obedecer. Você, bem então que ouve a palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus, você obedece, você recebe vida, você é resultado espiritualmente. Crê na palavra, você ouve, crê na palavra, se com tua boca confessar Jesus, em teu coração crê que Deus do morto será salvo, pois com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Então você crê na palavra, você ouve, você crê, o evangelho foi pregado para você creu, você ouviu, você creu, você confessou a Jesus como Senhor, então você recebeu vida em si mesmo, seu espírito foi ressuscitado. Vamos lá, o 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então deu autoridade para julgar, então o Filho do Homem vai julgar ali no trono branco, Jesus vai julgar ali. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos tronos ouvirão a sua voz. Estarão os que fizerem sairão os que fizerem o bem, e sairão os que fizerem o bem restarão para a vida. Então os salvos vão ser resultados para a vida eterna, tá? Eles partiram salvos, como eu já falei. Ele morreu, a alma dele foi para o paraíso e o corpo foi para a sepultura, o salvo. Então, que vai ser o corpo dele, vai receber recompensas ali. O nome dele está escrito no livro da vida. Então, falou aqui, que aqui, os que fizeram o bem, estão para a vida. O salvo vai estar para a vida. E os que fizeram o mal, estão para serem condenados. Então, os ricos, vão ser restados no trono branco ali, como falei em Apocalipse, para ser condenados. Então, vai ser, está com o corpo dele vai ser restaurado ali, a alma dele vai ser tirada do inferno, e o corpo dele vai ser trazido de volta, aí vai ser condenado ali, no trono branco ali, que fizeram no meio do corpo ali. Então, prostituição, adultério, várias coisas vão ser condenadas. O grau de condenação deles, como eu já falei. Então, veja bem, e serão os que fizeram o bem estão para a vida, e os que fizeram o mal estão para serem condenados.
por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então percebam, eles sairão os que fizeram o bem, estão para a vida, e os que fizeram o mal estão para serem condenados. A primeira menção da ressurreição está lá em Daniel, no capítulo 12, vou mostrar para os irmãos aqui, Daniel capítulo 12, rapidamente, Daniel capítulo 12, vai falar da ressurreição também do justo e dos ímpios, dos salvos e dos perdidos, dos incrédulos que não receberam Jesus. Está aqui, ó. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo, o versículo 2, né? Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Então, acordar, tá dormindo, dormir é um eufemismo para a morte. Então, um dicionário, assim, Adão morreu, não está dormindo. Os crentes morrem, não está dormindo. Morte é um feminismo. Dormir é um feminismo para a morte. Quando a pessoa, o crente morre, automaticamente a alma dele vai para o paraíso. Como que prova isso aí? O ladrão da cruz. Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo está comigo para o paraíso. Então não ensinou alma. Então aí também o rico e o Lázaro também. O Lázaro ele foi para o paraíso e o rico ele foi para o inferno. Então onde são da alma? O rico também não está dormindo esperando o julgamento. O ímpio, a alma dele, quando ele morre, automaticamente a alma dele é levada para o inferno, que é o Hades em grego. Aí ele fica sofrendo na alma ali, fogo, dor terríveis ali. E o corpo dele vai para a sepultura. O salvo não, a alma dele vai para o paraíso. Quando o corpo do crente for estado, vai ser um corpo glorioso, vai ter o prazer, vai ter a alegria com corpos gloriosos e a alma lá no céu. E o corpo do ímpio vai ser estado para ele sofrer com corpo e alma no Guiena, que é o lago de cachorro, tá? Então veja bem, multidões que dormem no pó da terra acordarão, ou seja, ou restarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno, para o nojo eterno. Uns para a vergonha e para o desprezo eterno. Desprezo eterno por quê? Porque eles rejeitaram o amor, a verdade que Deus salvaram. Nós pegamos o evangelho para ele, eu prego aqui na minha casa, que ele deve se arrepender das bebedeiras, das fornicações, das orgias, dos pecados dele, e receber os controles. Eles não querem saber, então ele vai ser condenado aqui. Tá? Ele vai ser para a vergonha eterna, para a separação eterna. Tá? Vai sofrer sofrimento eterno. Então aqui é a ressurreição. Agora continuando aqui, continuando o estudo, glória a Deus. Ó, então eu falei para os irmãos aqui, né? O versículo 12. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Então, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Então, é novo céu e nova terra. Então, você jogando novo céu e nova terra. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, os livros foram abertos. Esses livros aqui foram abertos, irmão. Livro da vida aberto. Vai ser vários livros abertos ali. Ali o livro aí vai ser julgado segundo as obras que os ímpios fizeram. Outros são. Então vai ter ali, vai ser julgado pelas obras que eles fizeram. O livro da vida, está escrito nosso nome ali, vai estar aberto o livro da vida, mostrando que o nome dele não está escrito no livro da vida. E o livro da vida vai estar aberto lá, mostrando que nós, os salvos, o livro da vida está escrito na nossa obra, mostrando que nós somos salvos, porque a evidência, a fé, sem as obras, é morta. Então, veja bem, eu já falei, o crente recebe isso como dor, mas ele tem que ter evidência da sua transformação. Então, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que fornicava, que é o sexo solteiro, não pratica mais o sexo solteiro. Então, não pratica mais o... Então, as obras dele é evidência que ele é salvo. Está lá em Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é morta. Então, o livro da vida está mostrando as obras do crente, evidenciando a salvação dele. Somos salvos pela graça e não pelas obras, para que nem se gloria. Porém, a fé vai iniciar as obras, a regeneração. Então, a fé vai mostrar que, as obras vão mostrar que ele foi salvo, tá? Essa compreensão aí.
E os ímpios lá vai ser julgar lá as obras más e boas dele, mas eu vou mostrar para que ele não é salvo pelas obras de justiça, não é salvo porque ajudou a casa de recuperação, porque ajudou o mendigo entrou na porta pedindo uma quentinha, ele foi lá dar uma quentinha para o mendigo, que ele ajudou uma viúva, ajudou a pessoa cai do bêbado, cai no chão, ele ajudou a levantar, que ele ajudou, recebeu o carnãozinho lá das crianças disciplinares, pagava mensalmente, a ACD, desde o hospital de câncer, não é salvo por isso não. São todos pecados e isso não agrada a Deus. Ninguém é salvo por obra de justiça. Só Jesus pode justificar a pessoa. Então vai mostrar aí que as obras dele não podem salvar eles. E vai jogar que as obras ruins que eles fizeram. Produção, tá? Muitas coisas aí. Então mostrei para os irmãos aqui, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Então está em pé do trono para quê? Para receber o julgamento. Né? Tem o tribunal, então a pessoa que vai receber a sentença, ele coloca de pé para quê? Para ouvir a sentença. Então vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé de um trono, os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Então, vou mostrar para os irmãos aqui, que está em Daniel, no capítulo 7, rapidamente. Daniel, capítulo 7, vai falar aqui dos livros aqui, tá? Ó, rapidamente. Daniel, capítulo 7, o versículo... Daniel, capítulo 7, o versículo... Deixa só. Daniel, porque depois dizer que é o livro de Daniel. O nome de Daniel significa, o Senhor é meu juiz. Daniel, capítulo 7, deixa eu pegar direitinho aqui para não perder. Daniel, o capítulo 7. Daniel, capítulo 7, 9. 7, 9. Amplamente aqui. Vai falar aqui, ó. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados. Já falei, os tronos colocados somos nós que vamos julgar lá, junto com o Senhor Jesus. Tronos foram colocados. E um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e em rodas. Do trono estavam em chamas. Diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Viu? Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e o quê? E os livros foram abertos. Então, esses livros abertos aqui, está lá as coisas que eles fizeram, que vai ser julgado segundo as obras. Então, vai ser julgado de forma imparcial, segundo as obras, esses livros aí. Então, porque não foram apagadas as obras dele, o nosso foi apagado. Quando nós que assistamos de Jesus, nós víamos também nas bebedeiras, nas farras, nas drogas, nas orgias, nas fornicações, mas quando nós arrependemos dos nossos pecados, recebendo a justiça como Senhor, nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, são apagados, são justificados. Então o Senhor Deus olha para nós, vê o sangue de Cristo em nós, vê que nós fomos justificados, então não imputa condenação para nós. Então foi apagado no mar do esquecimento. Nossas vestes foram lavadas, no cordeiro, foram purificados, foram santificados. Então nós fomos justificados, está em Romanos capítulo 5, fomos reconciliados com Cristo, então não fomos julgados. Foi apagado, foi lançado no mar do esquecimento dos nossos pecados. O ímpio não foi apagado os pecados dele, foi dar de se arrepender. Arrependa a bebedeira, arrependa a cerveja, arrependa a fornicação, arrependa de se fazer mudança, seja inimigo de Deus. E recebe a Jesus como seu único Salvador, ó, como único. Não recebe Jesus, não recebe Maria. Ó, se é idólatra, abandona a Aparecida, abandona Maria, recebe isso como único Salvador, porque os idólatras não estão no céu. Nós pregamos isso para ele. E ele não quer se arrepender, não crê na mensagem, então os pecados não foram apagados, ele não foi justificado, então você condena lá. Então é a oportunidade que Deus está dando. Deus está sendo longânimo com eles. Eles não querem se arrepender, eles estão amando o mundo. E estão o quê? Estão, assim, a feitiçaria da Babilônia, a feitiçaria do sistema corrupto, enfeitiçou a mente deles e eles não se arrependem. Eles estão dominados pela feitiçaria, pelo engano da Babilônia. Né? Vamos lá. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E também que eu falei para os irmãos aqui, ó, os livros foram abertos, que está lá a condenação deles. A condenação deles, vou mostrar aqui o que vai estar escrito nos livros lá, tá? E vão ser julgados segundo as obras. Mentiu só? Aí vão ser julgados segundo as obras, tá? Só mostrar aqui, ó. A princípio, com base nas obras, é ensinado que eles vão ser julgados segundo as obras.
Salmo 62, 12. Os ímpios vão jogar segundo as obras, porque vai ter o grau de condenação deles. Para não for pagado os pecados, não foram perdoados, não se arrependeram dos pecados dele. Nós pregamos o evangelho para ele, eles endureceram o coração, e até blasfemaram também, então eles vão ser julgados até pelas palavras, em Mateus capítulo 12, blasfemou, xingou a gente de vários palavrões, palavras torpes, falou que a gente era vagabundo, ele vai ser julgado pelas palavras também, tá? Em Mateus capítulo 12, que chamou Jesus até que justo passava pelo príncipe de Beelzebub, então vai ser julgado pelas as obras também, pelas palavras, tá? Então tudo das palavras também lá, tá? As blasfêmias que eles falam da gente aí. Então, pastor, você, pastor, que prega aí contra o pecado, você evangelista que prega, você é insultado pelo nome de Cristo, porque você prega o evangelho, pede para você se arrepender, eles rasgam os folhetos na sua cara, xinga você de vagabundo, que você não tem que fazer, que você está cuidando da vida dos outros, manda você trabalhar, fala palavrões aí, né? Xinga você de filho de meretriz, essas coisas aí que você está pregando o evangelho para ele, falando para ele se arrepender, esse biscoito que você está xingado. Esses ímpios aí, ele vai ser julgado pelas palavras que ele insultou você lá, tá? Para não ter no branco lá, Mateus capítulo 12. Pelas palavras ser julgado isso aí, eu vou mostrar isso aí. Eles pensam que eles podem xingar a gente, falar o que quiser. Não, mas essas palavras que xingam aí vai pesar na condenação deles também lá, tá? Deus é justo. Então, fique tranquilo. Faça o seu trabalho, eu faço o meu também. Tá reservado no trono branco lá, o julgamento lá. Fique tranquilo, tá? Vamos lá. Eu falei para os irmãos aqui, Salmo 62. Por isso que eu falo, irmão. Nós temos que fazer a obra de Deus aí, que Deus não deixa passar batido, não. Nós temos que ficar no nosso trabalho, que a vingança pertence a Deus, tá entendendo? A vingança pertence a Deus. Deixa Deus se vingar, tá? Ele está anotando lá no livro da condenação lá, então você não faça justiça não, deixa que é Jesus que vai julgar, correto? Vamos lá. Salmo 62, 12. Você julgar, esses ímpios aí, eles pensam que pode fazer o que quiser e não vai ter condenação, né? Mas vocês não pregaram, ninguém é inocente não, tá bom? Vamos lá. Salmo 62, versículo 12. Vamos lá? Salmo 62, versículo 12. Vou mostrar para os irmãos aqui. Diz aqui. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Boa tarde, Eliane Max, está assistindo? Seja bem-vindo. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então isso aqui vai ser conforme o seu procedimento. Vamos lá. Fala também Jeremias capítulo 17. O Senhor vai jogar segundo as obras que os ímpios fizeram, segundo o procedimento. Então vai ter ali as evidências lá, a prova lá da condenação lá. 17, o versículo 10, tá? Jeremias vai falar aqui. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Então, o fórum íntimo. Então, o seu juiz vai julgar até os segredos do coração, tá? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, vai ser julgado de acordo com as suas obras. Eu já falei que nós, o crente, vai ser julgado nas nossas obras, vai ser o grau de recompensa que nós vamos receber. Todos nós como salvos, porque não somos pela graça, e não pelas obras, por engolir. Então, o que nós fizemos aqui nessa terra, nosso evangelismo, nossa pregação, nosso testemunho, o nosso tempo que é usado por ser de Deus, os dons que é dado para nós, como eu já falei, você deu um para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelista, pastor e mestre, então ministério. Então nós usamos de forma diligente, servindo o Senhor Deus, gastamos nosso tempo de forma diligente, nós também, palavra do Senhor. Então, isso que nós fizemos para o Senhor aqui na terra vai ser grau de recompensa lá no tribunal de Cristo. Então, todos os crentes são salvos. O que vai ser avaliado o que nós fizemos. Então, o que nós fizemos de acordo aqui, como já falei, Mateus 25, os obreiros, ali o Lucas 19, vai ser a recompensa. Os ímpios não, vai ser o grau de condição que eles vão receber, tá? Então, e quanto mais ele ouve a oportunidade para receber e endurece o coração, a condenação dele vai ser mais severa, porque ele está recebendo muita oportunidade. Vamos lá. Tem outra passagem aqui, está em Jeremias capítulo 2, versículo 19. Vamos lá, Jeremias 19, vai falar aqui que vai ser julgado segundo a obra. Eu vou falar das obras aqui, irmão, e eles são indesculpáveis. Vamos lá, 19 vai falar aqui, 32, 19.
Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuís a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras, né? Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Agora tem lá também, vamos lá, tem mais o lá aqui vai segurar, Romanos 2,6, vamos lá. Então os ímpios vai ser jogado de acordo com as obras dele. Romanos, vai estar tudo escrito nos livros da condenação lá, tá? Alguns dizem que são 7 livros, mas estão lá. E o livro vai estar aberto para dizer que vê que o nome não está escrito no livro da vida, que não tem direito de entrar no reino celestial. Tá? Vamos lá. Romanos 2, prega o evangelho aí, tá, irmão? Eu prego na minha casa também. Mano, eu estou sendo uma benção aqui preso aqui, abrindo os olhos dele aqui, tá? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Veja bem, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade é a palavra de Deus, ele conhece a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, e se pois o Filho vos libertar, obedecereis me. E também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem senão por mim. João 14,6, então Jesus é a verdade. Então ele rejeita a verdade, que é a palavra de Deus, que é o verbo, a palavra. Então, ok, vai estar falando aqui. Deus distribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam honra, glória e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, a palavra de Deus, e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. O grego que representa todas as pessoas que não participam do judaísmo. Mas glória e honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Então, Deus vai de forma imparcial lá, tá? Vamos lá, vamos ver mais aqui. Vai julgar de acordo com nós, como no versículo 6 aqui. Deus distribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Vamos lá, agora tem também 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 17. Então, eles vão ser julgados segundo o que eles fizeram, segundo as obras dele, a conduta dele. Vamos lá, o procedimento dele. 1 Pedro 1,17. E veja bem, mano, você prega o evangelho aí, eles ouvem aí, e então eles estão sabendo que vai acontecer, já estão sabendo o que vai acontecer com eles lá no trono branco, lá quando eles forem julgados lá, tá? 1,17. Faça o seu dever. 1,17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, o Pedro 1,17, mentiu só, 1 e o 17. Pedro 1,17. Vai falar aqui, 1 e o versículo 17. Diz aqui, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, as obras de cada um pode ir com temor durante a jornada terrena de você. Então, veja aí, uma vez que você joga um Pai, aquele que julga imparcialmente, é imparcial, de forma imparcial, as obras de cada um. Então, vai ser julgar segundo as obras. Agora, irmão, eu vou mostrar aqui o que vai estar registrado nos livros lá da condenação. Eu falei das palavras, né? Então, nós pegamos o evangelho para eles aqui, para eles se arrependerem das bebedeiras dele, da cerveja, da pinga, da 51, da cachaça, das drogas também, se arrepender da prostituição, da fornicação, que é o sexo entre solteiro, se arrepender das orgias dele, dos pecados dele, dos palavrões dele, de receber os comedores. Então, ele pega e fala que a gente é vagabundo, que nós estamos cuidando da vida deles, que não tem o que fazer, para a gente trabalhar, que nós estamos pregando o evangelho, que estão cuidando da vida deles, que são vagabundos, xinga até de filho de meretriz, né? Não falou palavrão, mas eles chamam filho de meretriz, de mulher vadia. Eles vão se julgar segundo as palavras. Vou mostrar aqui, Mateus 12, sabe que julgou Jesus? De príncipe de demônios. Jesus era expulsado de demônios, um príncipe de
demônio. Então ele está blasfemo. Fala que é para Deus, fala que xinga, blasfemo da palavra de Deus, entendeu? Fala que nós estamos falando o quê? Não vou falar palavrão, eu não gosto nem de falar as palavras que eles falam aí, tá, irmão? Mas eu vou mostrar para os irmãos aqui, que no livro lá da condenação lá, vai ter as palavras que blasfemaram, tá? Chamou você, pastor, você é de vagabundo, de filho de mulher vadia, que não vou falar palavrão, mas o mundo está entendendo o que é. Está falando de Jesus, está falando aqui, ó. Ó, considere uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, veja, esses ímpios aí, ele está cheio de maldade no coração, está cheio de prostituição, está cheio de cerveja, não tem a palavra de Deus no coração deles não, tá? Não tem o Espírito Santo, não tem a palavra de Deus não. Nós temos, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 109, o versículo 11. Aí também tem Provérbios, capítulo 4. Guarda o coração, porque dele procede essa caminho. Então nós temos o quê? A palavra de Deus no coração. Então nós falamos coisas que edificam. Eles falam palavrões, né, palavras top. Eles falam, tá cheio de maldade no coração dele. Então a boca fala do que o coração está cheio. Então na boca deles tem veneno, na boca deles. Serpente, né? Tem veneno na boca deles, né? Então veja bem, Jesus está falando isso aqui. Raça de víboras, como pode você que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Jesus falando aqui, ó. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, no dia do trono branco, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, outra tradução fala palavra frívola, de toda palavra inútil que tiveram falado. Então eles chamaram você de vagabundo, chamaram você de filho de mulher vadia, de meretriz. Então eles vão dar conta dessas palavras aí, viu? Aqui, ó. Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Que aqui chamaram Jesus de responsável de demônio pelo poder de Beelzebul, que fazia obra por parte do demônio, tá? Você imagina nós. Pois por suas palavras vocês são absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então fica tranquilo. Deixa xingar você de palavrões aí, chamar você de vagabundo, mandar você trabalhar, que você está cuidando da vida dele, que você está fazendo evangelho. Eu vou dar conta das palavras dele e xingar de palavrão também. Fica tranquilo. Então está no livro das obras lá. Vamos lá ver coisas que vão ser julgadas aqui. Eu não quero mostrar para os irmãos que Deus vai julgar de forma imparcial. Eles não foram justificados, então eles vão sofrer lá. Vão subir a condição dele lá e vai ser separação eterna e vai ter o grau de condição deles lá. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos lá, rapidamente. 1 Coríntios 6, nós estamos pedindo para se arrepender, eles não querem se arrepender, né, irmão? Vamos lá. Agora aqui, eu estou pregando aqui, e eles vão saber, eles já sabem o que vai ser condenado lá no trono branco lá. 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro eu quero dizer para os irmãos que nós, os santos, vamos julgar eles, vai estar diante de Deus, vai estar de forma glorificado, sem pecado, então vai dar direito a nós julgar também, junto com Jesus. Vou ler aqui. O versículo 2. Vocês não sabem que os santos somos nós, tá? Como santificados, como justificados. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas, as causas de menor importância? Agora veja aqui, nós vamos julgar os demônios. Aqueles demônios estão presos lá no quarto, que eu falei para os irmãos lá, que está lá na carta do 2 Pedro. E vai julgar os demônios. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Os aqui são os demônios. Quanto mais as coisas dessa vida, agora veja bem, agora o que vai estar registrado no livro da condenação lá, e os ímpios fizeram lá. E Deus vai julgar de acordo com o seu procedimento, segundo as suas obras. Olha o que está escrito no livro da condenação que eles fizeram lá. Então veja, eles fizeram na cerveja, na prostituição, várias coisas aqui, olha aqui. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões aqui rolam, e sexo em solteiro, irmão, é um tipo de culto também, tá? Porque a pessoa está tendo relação com o parceiro e o parceiro não pertence a ele. Por exemplo, assim, há pessoas que vivem amasiado, vivem em fornicação, em união estável.
Então eles têm a relação sexual deles, só que o homem tem relação com aquela mulher não pertence a ele, porque ele não é casado. Pertence quando é casado. Portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe, ensinar a sua esposa, e os dois são nossa carne. É o casamento. Então, quando é casado, o homem está em relação com a esposa dele. Então, a esposa pertence a ele, a mulher pertence a ele. Então, ele não está roubando, porque ele pertence. Da mesma forma, a esposa está em relação íntima com o marido dela, o marido pertence a ela. Então, essas pessoas que praticam prostituição, que têm um estado, amasiado, amigado, eles estão em relação, eles estão furtando, porque um não pertence ao outro. Nenhum tem direito ao outro, então estão roubando. Então, são ladrões também. É o 155 que vai ser julgado lá. Artigo 155. Tá? Vamos lá. Então tá aqui. Nem ladrões, né, roubo, tá lá em 1 também que fala que é roubo também, viu? Nem avarento. Avarento é amor ao dinheiro, é a ganância. É um tipo de idolatria também, tá? Avarento, ganancioso. Ó, nem alcoólatras. Alcoólatras envolve o quê? Tomar cerveja, vinho, conhaque, uísque, cachaça, nem alcoólatras, nem caluniadores. Calúnia, lembra quando eles querem xingar a gente? De vagabundo? Isso é uma calúnia, é uma acusação mentirosa quando ele fala que a gente é vagabundo, que a gente está cuidando da vida deles, que não tem que fazer, e está cuidando da vida dele, mas não se arrepende dos pecados dele. Então, é calúnia, uma acusação mentirosa que eles estão fazendo aí. Estamos julgados pelas calúnias também, pelas acusações mentirosas deles. Vamos lá, nem caluniadores, nem trapaceiros. Um trapaceiro que é 171, é o trapaceiro 171. Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Vou mostrar para os irmãos aqui, mostrei Romano. Agora eu vou mostrar, sabe onde? Vou mostrar em Gálatas. Que vai estar registrado o livro da condenação ali. Eu já falei que vai ter livros ali, tá? Já mostrei os livros também. Agora veja bem aqui. Esses ímpios aí, irmão, eles vão ser destruídos porque eles semeiam na carne. Quer dizer, eles não semeiam no espírito. Então vai ser jogado pelas obras. Vou mostrar aqui, Gálatas 6, o versículo 9, ó. Diz aqui, ó. 6, 9. O 6 e o 8, ó. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então ele semeia a vida na carne, então vai colher destruição. Nós não, semeia para o Espírito ter vida eterna. Agora tem as obras no livro lá que vai ser condenado. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade. A obra da carne, irmão, é a obra da natureza humana pecadora, tá? Aquela carne aqui, no sentido de obra da natureza humana pecadora. Então eles são dirigidos pela carne, pelo conselho da carne, não do Espírito. Nós somos dirigidos pelo conselho do Espírito. Vou ler aqui um pouquinho para entender. Ó, por isso digo, vivam pelo Espírito, que é o Espírito Santo, e de modo nenhum satisfação os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. A carne que é a natureza humana pecadora. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, que é o Espírito Santo, que nós andamos de forma, em santificação, separados, distintos do mundo, não nas bebedeiras, não orgias. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei, não estão debaixo de condenação. Agora quem está na carne está. Agora aqui, as obras da carne, da natureza humana pecadora, são manifestas imoralidade sexual, que é a fornicação, sexo entre solteiro, prostituição, adultério, sexo extraconjugal, homossexual também é homossexual, masturbação é o sexo brutal, é homossexual, pornografia também, olhar para uma mulher e desejar ela, já pecou no coração, é adultério, também é imoral roupa de prostituta, lascívia, lascívia, que é a pessoa que transmite sensualidade através da vestimenta do corpo. Então é homossexual. Então essas mulheres que usam roupa de prostituta aí, decote bem aberto pelos seios, shortinhos curtinhos, micro saias, barriga de fora, roupas sensuais, que é lascívia, homossexual, tá? Transmite cobiça, luxúria, aqui, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, aqui, inveja, ó, idolatria, feitiçaria, ódio,
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez. Ó, embriaguez, tomar cerveja, uísque, cachaça, vodka. Vai chegar ao fim do ano aí, esses ímpios estão pegando evangelho, muito vão se embriagar aí na cerveja, né? Vai ser julgado aqui para embriaguez dele. Embriaguez, orgias. Orgias é um homem que tem relação com várias mulheres ao mesmo tempo. Então ele tem relação com várias mulheres, orgias. Ele passa a noite com 4, 5 mulheres ao mesmo tempo. Orgia, uma mulher que tem relação com vários homens. Orgias, né? Orgias. Às vezes, sabe o que é? A mulher, ela quer fazer um negócio diferente, então ela traz umas 2 ou 3 colegas dela para ter relação com o namorado, com o marido. Tem mulher pervertida, viu? Traz umas amigas e para o namorado, o marido, ter relação com ela, mas as amigas dela. Isso é orgia. Vamos lá. Orgia, se tem muito Sodoma e Gomorra também. Orgia no Egito, né? Vamos lá. Orgias, eu li aqui. Orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não vai entrar na celestial, vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então isso aqui está enchendo o livro da condenação lá, tá? Vamos lá, Efésios 5, vamos lá, Efésios 5, e o versículo do 1 ao 5, vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Portanto, cheios de Deus, como filhos amados, e vivo em amor, como também Cristo os amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de ídolo sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, para nós. Não haja obesidade que é palavras torpes, palavrões, tem muitos, esses inteiros falam palavrões, né? Essa palavra nojenta aí, é palavra podre, né? Boca suja, né? Não haja obesidade, nem conversas tolas, que é palavras torpes, essas palavrões, irmão, entristece o Espírito Santo, viu? Então, irmão, eles têm a boca para o coração tá cheia, palavrões, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, piadas imorais, né? Piadas com duplo sentido, né? Piadas imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá? Então tá aqui, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por isso, por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com ele dessas coisas. Tá? Vamos lá, então tem mais coisa aqui para os irmãos, que eu falo para os irmãos que vão ser condenados. Eu falei Efésios, agora eu vou lá para 1 Timóteo, no capítulo 8, tá? Rapidamente aqui, ó. Vai falar aqui. 8. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. A lei que é condenação. E insubordinados, pois... Então veja bem, a lei é feita para, a lei não é feita para os justos, para aqueles que foram justificados, mas para os transgressores e insubordinados, que não quer seguir a palavra de Deus, para os ímpios, que é que ele não foi justificado, ele não receberam Jesus Cristo, ele veio nas bebedeiras e não foi justificado, então são ímpios, e não foram justificados. E a única forma de ser justificado é receber como Salvador, que é o único que pode justificar uma pessoa. Ninguém é justo porque ajudou o órfão, a viúva, porque cuidou de casa de recuperação, porque ajudou a instituição do câncer, aquela das crianças institucionais lá. Não é educação, não. A pessoa ela é justificada, a justiça é de Deus, tá? Não é porque ela fez obra de justiça, não. Tem que ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Nenhum é só por obra de justiça, não. Só apenas pelo sangue de Jesus, pela graça do Senhor Deus. Então o ímpio não foi justificado, diferente de nós. Então aqui, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, quer dizer, patricidas e matricidas, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, veja bem, então, a condenação é para esse tipo aqui. Vamos lá, então isso vai estar lá na frente do branco, esses milhares de pessoas aí, tá? Agora eu vou mostrar para os irmãos aqui,
Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 8. Mas os covardes, os tímidos, então, os covardes, ou está medrosos, porque covarde, que aqui não tem coragem de aceitar Jesus Cristo, não tem disposição, não tem vergonha do Evangelho. Jesus falou, Pedro falou, Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, não me vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, que salva primeiro o judeu e depois o grego. Então eles têm vergonha do Evangelho. Pior que tem vergonha também. Tá? Eu não tenho vergonha de carregar a Bíblia, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, eu não tenho vergonha de falar em voz alta, de ligar de colocar minhas pregações na minha casa em som alto, não tenho vergonha do Evangelho não. Viu? Eu prego com orgulho, com ousadia, tá? E vergonha de Evangelho também, sabe o quê? É a pessoa que não persevera na fé, que abandona a fé, que começa pelo abandono, que é tímido. Vou mostrar isso aqui pro irmão, que é a pessoa que não persevera, tá? É covarde também. Que abandona a fé, é covarde. Mostrar para os irmãos, vamos lá. Ó, mas os covardes, os incrédulos eu mostrei lá em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9, que é os ímpios, que não foram justificados. Os incrédulos, que não creem na palavra, né? E até blasfema da palavra e da gente que traz a palavra. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, quer dizer, homicídio. Assim também, sabe o que é? É que mata as pessoas com a palavra também, tá? Tá em Mateus, no capítulo 5 ali, que homicídio não é só tirar a vida da pessoa com uma arma, uma pistola, com um revólver, não. Isso também é você xingar a pessoa também. Ou ter ódio de xingar a pessoa, assassino. Vamos lá, assassino, que é homicídio. E os que cometem imoralidade sexual, que é fornicação também. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles, o lugar dessa gente, será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então a recompensa deles é o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Essa é a recompensa deles, o galardão deles. Agora, 22 e o 15. Fora ficam os cães. Então, os cães por quê? Porque desprezam a palavra de Deus, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 6. Não deu o que é sagrado aos cães, e nem atire suas pelas próprias. Cães por quê? Porque desprezam a palavra de Deus. São desprezadores, escarnecem da palavra. Até zomba da palavra, escarnecedores. Então, Jesus falou para os discípulos, não deu o que é sagrado aos cães, e nem atire suas pelas próprias. Então, são cães, desprezadores da palavra. Né? Na pega já despreza. E também cães que é falso obreiro. E cães também é pessoa que desvia. Começa bem, mas desvia. O cão volta o vômito e a porca lá volta reposicionando. É que desvia também. Cães impuros, né? Gostam da sujeira do pecado. Eles gostam do sujeira do pecado. Vou mostrar aqui os cães aqui. O Jesus falou que são cães, esse pessoal aí. Tá? O Jesus falou que são cães. Então, quando eles desprezam para Deus, o Jesus falou que são cães. Então, não deu porque é sagrado para os cães, tá, irmão? É Jesus que falou que são cães. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala que são cães. Então, se eles quiserem achar ruim, então é achar ruim com Jesus, porque é Jesus que chama de cão. Não é eu que chamo de cão, não. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui. O Jesus falando que são cães. Mateus capítulo 7, versículo 6. É verdade, né? Ó, Jesus falando aqui, ó. Jesus está falando aqui, ó. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pelas, para que não suceda que as pisem com os seus pés e voltando-se novamente vos despadece. Então não deu, que essa cadeia é a palavra de Deus, que eles são cães, eles desprezam. O outro aqui, ó. O que é santo? Provavelmente se refere à carne sacrificial. Os cães haveriam de devorá-la insensivelmente, sem apreciar seu caráter sagrado. Na alegoria de Jesus, esta carne sacrificial simboliza seus próprios ensinamentos sagrados. Os cães simbolizam os ímpios, né, os que não foram justificados, que desconsideram o valor dos seus ensinos. Mestre do primeiro século refere-se a pérolas de maneira simbólica para falar de um ensino criterioso e precioso. Consequentemente, as pérolas aqui simbolizam os ensinos de Jesus dados por meio dos discípulos. Os porcos eram animais ritualmente impuros. Eles simbolizam os ímpios e os impuros. Os porcos comem comida estragada, mas de maneira alguma apreciam pérolas, assim como os ímpios. Consomem prazeres ímpios, mas desconsideram o evangelho. Este desprezo pelo evangelho é retratado pelo porco pisando as pérolas,
que os porcos podem se voltar contra a pessoa que lhe oferece pérolas. Mostra que o desprezo pela mensagem do Evangelho pode transformar-se em desprezo pelo mensageiro do Evangelho, como tem acontecido muitas vezes na história, tá? Então, são cães. E também mostrando na aplicação pessoal, a respeito dos cães, Jesus falou que são cães. Mateus 7, o versículo 6. Só vou anotar aqui para poder saber que não é para dar terra sagrada para os cães. Então vai ser jogado vai ficar fora os cães, tá? A parte que ele cabe ao lado que é o show. Então Jesus vai mostrar lá que eles são cães. 7 e o 6. Vai falar aqui. Não dei aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se para eles vão da espécie. Então as pessoas que desprezam o Evangelho, escarnecem, Jesus fala que são cães e porcos. Vai falar aqui, ó, os cães. 6, o 7 e o 6. Mostrar aqui, ó, a nota. De acordo com a lei, os porcos eram animais imundos. Deuteronômio 14:8. Qualquer um que tocasse um animal imundo se tornava impuro e não poderia ir ao templo para adorar até que a impureza fosse removida. Jesus disse que não devemos confiar as coisas sagradas às pessoas profanas ou impuras. É inútil tentar ministrar os santos ensinamentos às pessoas que não querem ouvir, mas apenas contradizer ou desprezar o que lhes dizemos. Não devemos deixar de pregar a palavra de Deus aos incrédulos. Não devemos de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, aos incrédulos. Mas é necessário ser sábio e ter discernimento ao testemunhar para que o nosso tempo não seja gasto em vão. Tá? Você ministra para cã e pouco, então o seu tempo é gastado de maneira em vão. Eles vão blasfemar, vão contradizer, vai desprezar e vai te atacar. Vamos lá, pegar outra introdução aqui, sobre que os cães e os porcos não vão entrar na cidade de Sechal. Cães, Jesus disse aqui, tá? Se fosse a gente, eles podiam falar contra ele. Então, se eles acham ruim, está achando com Jesus, não é com a gente. Mateus 7,6. Não dei aos cães o que é santo, nem jogueis as suas pedras diante dos porcos, para que eles não a pisem com os pés e aqueles voltando-se não estralhassem vocês. Então, veja bem, eles não estralhassem por quê? Não xinga por quê? Por causa da palavra. Então, eles têm ódio de nós porque tem ódio da palavra. Se nós viemos nas bebedeiras, nas comunicações, não pega evangelho, a gente tem ódio não. Mas como nós se mantém distinto desde que pega a palavra, manda ele abanar, e tem ódio da palavra e tem ódio da gente também. São cães, Jesus falou aqui. Ó, no mundo antigo, os cães viviam na miséria e viravam lixo nas ruas por comida. Salmo 59, 14, 15. Os judeus os consideravam impuros e usavam o termo para descrever aqueles que estavam separados ou eram inimigos da comunidade da aliança de Israel. 1 Samuel 7, 17, 43, que é o gigante Golias, que o gigante Golias foi, por acaso, eu sou um cão, que Davi estava indo com um cajado, e por causa de ser um cão, para vir com um cajado, mas era cão porque ele fazia parte da aliança, os filisteus. Salmo 22, 16. Salmo 2 fala que Jesus estava sobre a cruz e os cães estavam em volta lá blasfemando, escarnecendo de Jesus. Aí nisso que o Messias, salva ele, desce da cruz, é o Messias, os cães, escarnecendo de Jesus, escarnecedores, zombadores. E aí em Salmo fala para que não sentar à roda dos escarnecedores, zombadores. A minha palavra de Jesus, ele comia com as prostitutas, com os publicanos, mas eram pessoas arrependidas, queriam abandonar o pecado, queriam abandonar a prostituição, queriam abandonar a vida errada, então Jesus queria mostrar para essas pessoas que queriam abandonar o pecado, tá? São pecadores arrependidos que Jesus sentava com eles lá, porque eles queriam ouvir o ensinamento de Jesus, porque queriam se arrepender. Não é os canecedores não, tá? Não senta não. Ó, Provérbios 21, 11. O Provérbios 21, 11 fala que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta e busca na lama. Volta ao cão, é o desviado, que não teve a sua conversa, não foi regenerado. Então vai aqui. Os porcos eram rejeitados dos judeus, provavelmente porque também eram animais necrófagos, bem como por serem impuros, de acordo com a lei do Antigo Testamento. As pérolas simbolizam o grande valor da mensagem do reino dos céus,
Mateus 13, 55, 53, que fala que é comparado a pérolas, o ensino. Os crentes devem exercitar a misericórdia e o perdão e serem tardios em julgar. Mateus, do versículo 7, do versículo 1 ao 5. Não obstante, devem discernir com sabedoria o verdadeiro caráter da pessoa e não ficar indefinidamente pregando o evangelho àqueles que obstinadamente o rejeitam, mas avançar e proclamar o evangelho a outros. Tá? Então, as pessoas que ficam rejeitando o evangelho obstinadamente, com teimosia, então a gente porque são cães. Vamos lá. Então, fica falando os cães, já expliquei aqui, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidades sexuais. É fornicação, sexo solteiro, adultério, orgias, roupa lasciva também, homossexual, os assassinos, que é homicídio, os idólatras, e todos os que amam e praticam mentira. Não ficar fora, não vai entrar no céu não. Tá? Então nós pegamos mais aqui para se arrepender dessas práticas, deixar de ser cão e se tornar uma ovelha. Beleza. Então vou continuar isso daqui, passando para os irmãos, que... Então, no livro da vida, está escrito, sabe quem? O nome dos salvos. Aqueles que se arrependem, que viviam no pecado também, que viviam na fornicação, que tomavam cerveja, que viviam orgias, que praticavam essas obras que eu falei aqui. Mas eles se arrependeram, o evangelho foi pregado para eles não são cães, tá? Esses que receberam não são cães, não. Eles se arrependeram das práticas repugnantes deles, da sujeira do pecado, a outra também era pouco também, não gostava da impureza, da sujeira do pecado. Aí o evangelho foi pregado para a gente, para nós, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça do juízo. É por isso que é pregado o evangelho, para quê? O Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça. Então, nós fomos convencidos do pecado, da justiça do juízo, se arrependendo das nossas orgias, da nossa impureza, da nossa nojeira, da nossa imundícia, recebemos e fomos justificados, fomos purificados. Então, nós somos salvos desde a eternidade, por isso é eterno. Somos salvos no processo da santificação, que é a vida toda, e depois vamos salvos na glorificação, e na glorificação vai ter sem pecado, tá? Então fica santificado. Santificação quer viver distinto do mundo, separado do mundo, não praticando as coisas que nós praticávamos antes. Então, vamos lá, o livro da vida. E daí, quando nós aceitamos o nosso nome, escrito no livro da vida, que é o salvo. Esse que estão escritos no livro da vida, tem direito de estar no reino do céu, que foi justificado, tá? Porque Jesus, ele justificou a gente. Porque nossos pecados, nossa sujeira foi imputada em Jesus, então Deus tem ira, tá? Então a ira que era para nós foi desviada para Jesus. E a justiça do Jesus, que cumpriu toda a lei, foi imputada em nós. Então o Pai vê a justiça do seu Deus, do seu Jesus em nós, e não imputa a condenação. Então por isso nós vamos justificados, tá? Vamos lá. O livro da vida, Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Vamos lá, rapidamente. Glória a Deus. Filipenses 4:3. 4:3. Diz aqui. Sim, eu peço a você, leal companheiro, de julgo que ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os nomes estão no livro da vida. Então esses cooperadores aqui, o nome deles estão no livro da vida. Ó, Apocalipse 3:5, o livro da vida. Vamos lá. Apocalipse capítulo 5. Diz aqui. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Então esse livro da vida aqui está escrito no nome do salmo. Ó, livro da vida, um livro de registro divino mencionado pela primeira vez em Êxodo 32, 33. Também Salmo 69:28 e Daniel 12:1. Era um registro de todos os cidadãos do reino, seus nomes. Se o nome de uma pessoa fosse apagado desse livro, significa a perda da cidadania. Então, ó, tem aqui Apocalipse 3:5 e também 13:8. Vamos lá. Passou o livro da vida aqui. 13:8, que é o nome do salmo. Os itens não estão no livro da vida, não. Então, o livro da vida vai estar aberto lá para eles verem que o nome dele está escrito no livro da vida, então, por isso não tem direito de entrar no reino fechado. Nós não se arrependemos do pecado deles, não recebemos como Salvador.
E a Bíblia também está aberta lá. Sabe por quê? Porque essa palavra que eu estou pregando aqui, para ele se arrepender dos pecados dele, vai estar aberto lá para condenar ele. Então Jesus vem agora para salvar, essa primeira vez, para salvar. Para ele se arrepender dos pecados deles, mostrando que através da palavra, nós pegamos o evangelho, para ele se arrepender, para ele salvar. Então se ele rejeita a oportunidade agora de salvar, então vai estar aberto lá agora, lá no trono branco lá, já não é para salvar no trono branco, no trono branco vai estar para condenar, tá? Então tem esse detalhe aí. Então eles não querem saber agora da palavra de Deus, de se arrepender, nós pegamos o evangelho para ele, fala que muitos deles falam que nós somos vagabundos, que nós estamos cuidando da vida dele, pegando o evangelho, mas lá, essa palavra que nós pegamos para se arrepender, lá vai estar para condenar eles, aqui nós pegamos para salvar eles, para se arrepender e salvar eles. Então manda a gente cuidar manda a gente para um trabalho, né? Que a gente tem que fazer, está cuidando da vida deles. Mas lá, essa palavra que nós pegamos para ele, vai estar lá, não é para pedir para ele se arrepender, mas falar para condenar eles. Vamos lá. 3:8. Todos os habitantes da terra adoram a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Também 17:8. 17:8. Vai falar aqui. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, os habitantes da terra, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, são os ímpios. Desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é. Entretanto, virá. Agora tem mais aqui, 22:15. Vamos lá, 22:15. Vai falar aqui. O 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Os livros foram abertos com o livro da condenação, que só foi os pecados dele, tá? Agora veja bem aqui. Outro livro foi aberto. O livro da vida, o livro da vida foi aberto para eles verem que o nome deles foi escrito no livro da vida e por isso não tem direito de entrar no reino social. E foi aberto também porque vai ser julgado as obras dos crentes. Avaliar as obras dos crentes porque receber recompensa, os crentes, tá? Agora aqui, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Já mostrei aqui as obras de lá. Agora também tem aqui, o 15, versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Agora tem também o 21:7 e tem o 21:7 também. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso. Roupa lascívia, decote bem aberto cheio, micro saia, shortinhos apertados, bem para fora. Não vai entrar não. Vergonhoso, ato vergonhoso, fornicação, pecado, bebedeira, tudo é obras vergonhosas. Na ela jamais entra algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que se arrependem dos pecados deles, foram justificados. Porque tem a funkeira também, a funkeira ela via no funk. Aí pegou o evangelho para a funkeira, que usava roupa de prostituta, que está lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 10, que é roupa de prostituta. Ela vendia roupa de prostituta, shortinhos apertados, barriga para fora, decote bem apertado. O evangelho pregado para a funkeira, ela se arrependeu do pecado dela e aceitou Jesus. Aí o que aconteceu? O nome da funkeira foi escrito no livro da vida. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dela, vai ser regenerada. Ela vai fazer o quê? Vai fazer roupa com pudor, vai usar mais roupa de funkeira. Né? Vai usar a roupa que está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Vou ler aqui para o irmão saber que a funkeira, o evangelho foi pregado para a funkeira, que usava roupa de prostituta. E aí o nome dela foi escrito no livro da vida e o Espírito Santo regenerou ela, a funkeira. E veja bem como é que a funkeira ela vai começar a andar depois que o Espírito Santo regenerou ela. Ela não vai usar mais roupa de prostituta. Tá? Decote aberto, shortinhos curtinhos. Vai falar aqui o jeito que ela vai vestir. Olha como é que a funkeira vai vestir depois que ela se arrepende do pecado e aceita Jesus. Que o Branco pregado para ela recebeu Jesus. Aqui. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição,
Então ela vai vestir de forma modesta, com decência e descrição. Então uma roupa decente, vai ser uma roupa de prostituta, porque as pessoas precisam uma obra na vida dela, da fanqueira. Né? Então ele vai regenerar, o homem era cachaceiro, vai regenerar, deixar de uma cachaça. Ele era fornicador, agora não vai fornicar, ele vai casar no civil. Ele é demasiado, vai casar no civil. Então não vai estar roubando mais, praticando um 5-5. Nem a mulher também vai estar roubando mais, praticando um 5-5 ladrão. Vai ter relação com o marido dela, que pertence a ela. E o homem vai ter relação com a esposa dele, que pertence a ela. É casado no Estado. Então um pertence ao outro, não está furtando. Então vai ter essa transformação aí. Então mostrei para os irmãos que o Tchecho, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá. Então mostrei para os irmãos aqui que no Antigo Testamento tem um livro da vida também, tá? Ó, Êxodo, vamos lá. Êxodo 32, e falta também, Êxodo 32 e o 32, rapidamente. Êxodo 32, 32. Êxodo 32, 32. Ó. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe o pecado, e não risque-me, senão risque-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, descrei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então aqui tem o Salmo 62, 28. Salmo 62, o 28. Salmo 62, 28. Salmo 62, o 28. Ia falar aqui. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu, o 62, o Salmo 62 e o 28. 62, Salmo 62, o versículo, deixa eu ver, o 62, o 28. Salmo 60. Não, isso aqui não, isso aqui é outra coisa. O Daniel, Antigo Testamento do Livro da Vida, Salmo, o Daniel 12, 1. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, é certo que tu vai cada um conforme o seu procedimento, que é o do livro. Agora, o Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. O Senhor é meu juiz, o nome de Daniel significa isso. Então, irmão, nós somos bem-aventurados aí, né? Que o Senhor nos convenceu. Não foi nós que escolheu, não foi Jesus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Jesus, né? Nós amamos o Senhor Jesus porque Ele nos amou primeiro, né, irmão? Então, foi Jesus que nos escolheu. Bom, 12, 1. Daniel 12, 1. Ó, Daniel 12, 1. Opa, Daniel 12, 1. Olha Deus, 12, 1. 12, 1. Aqui, ó. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, né? Então Daniel fala também. Agora, Daniel 12, 2, a primeira referência, claro, da ressurreição, tanto dos justos, esse aqui, o princípio com base nas obras, já foi falado isso aqui. Então, é isso aí, tá, irmão? Vamos voltar para o Apocalipse, o 20 lá, para a gente concluir o estudo. 20, do 11 ao 15. Vamos lá, 15. 20, 11 e 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que em pé de um trono, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então, a morte e o Hades, aqui é o inferno, tá? Que é o inferno em grego. É lugar de tormento. Então, veja bem, irmão, a pessoa em parte de Jesus não tem aquela doutrina da aniquilação, que a pessoa deixa de existir, tá? E também existe também a doutrina do universalismo, por isso voltar, todo mundo é salvo, todo mundo é salvo, isso aí não, tá? E também tem a doutrina também dos agnósticos, que
fala que não existe inferno. Então, o inferno existe, é um lugar de tormento e de eterno sofrimento, tá? Porque se existe a aniquilação, não existe dor, sofrimento. E se existe o universalismo, ninguém ia sofrer. Então, Deus reservou o inferno para todos aqueles impenitentes, aqueles que não se arrependem dos pecados dele. Então, porque é a condenação eterna, porque Deus é um Deus eterno, a santidade é eterna, então a condenação é eterna. Tá? Então, a morte e o Hades foram julgados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque teve eles já estão mortos, totalmente. Eles já estão mortos, porque não receberam Jesus. Então, nós também estamos, mas nós recebemos não recebemos vida com o resultado. Mas eles vão ter a segunda morte, porque eles partiram mortos, totalmente. Então, vai ter a segunda morte, que vai ser a separação eterna. Então, os mortos que estão em frente ao Senhor Jesus, estão mortos, eles estão separados da vida de Deus. Depende de nós. Então, nós recebemos vida em nós mesmos. Eu já li aqui em João capítulo 5, do versículo mais ou menos 22 até o 30, falando que nós temos vida, que Jesus não deu vida, e eles não, estão mortos. Então, eles partiram mortos, espiritualmente, e vai ter a segunda morte, que é a separação eterna. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Tá? A segunda morte. E nós fomos aqui, ó, bem habilitado a pesquisa da primeira ressurreição. Deixa eu mostrar aqui para aqui, ó. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e não com eles. Então, a primeira ressurreição somos nós. Vai ser mostrado antes do milênio. A primeira ressurreição. Então, a segunda morte tem poder sobre nós. Mas vai ter nos ímpios, que estes já estão mortos. Provavelmente vai receber a segunda morte, a morte eterna. Tá, irmãos? Então, eu mostrei aqui para os irmãos. Agora, se eu pegar para encerrar, deixa eu pegar aqui o Lucas. Só pegar um negócio aqui que eu acho importante. Tá, só aproveitar uma situação aqui. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Deixa eu ler um negócio aqui. Ó. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo, chamado Lalo, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então, foi para o céu, não tem intenção da alma, não. O rico também morreu e foi sepultado. Então, o rico teve um sepultamento, o Lázaro não teve. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Então, o rico foi sepultado e a alma dele foi para o Hades, que é o inferno em grego. Estava sendo atormentado lá, tá? O Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, ele reconheceu Lázaro. Tá? Então, vai ter a consciência. Tem que partir sem Jesus, vai partir com consciência. Então, quem vai falar com sofrimento eterno, consciente. Consciente do evangelho que nós pegamos para ele, de se arrepender. E ele viu lá, tá? Consciência. Ele vai ter a memória também. Vai lembrar dessas pregações que nós pegamos para eles. Com Lázaro ao seu longe. Com Lázaro ao seu lado. Então, chamou. Abraão, tem misericórdia de mim? Ele não tinha misericórdia mas lá no Hades está pedindo misericórdia. Misericórdia, sabe o que é, irmão? Ele está pedindo o quê? Oportunidade. Pega o evangelho para mim, agora eu tenho misericórdia de mim. Pega o evangelho para mim, que eu arrependo do meu pecado, recebe Jesus. Está pedindo misericórdia, a palavra de Deus. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, vai chegar o tempo que as pessoas vão ter fome não de pão, mas da palavra, e sede, não de água normal, mas sede de ouvir a palavra. Quer dizer, chance, oportunidade de receber a palavra de Deus para se converter. Está pedindo oportunidade de receber Jesus, mas não vai ter não. Jesus é a palavra. É o pão da vida, é a fonte da vida, a água da vida. Não é? Aqui, então chamou Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que ela molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua. Dentro da água, Jesus é a água. Jesus é a água, a fonte da vida. Que é o Espírito Santo. Então, sabe o que você está pedindo? O Espírito Santo. Porque você pega um evangelho, a pessoa se arrepende dos seus pecados, e o Espírito Santo se une da pessoa, da vida da pessoa. Tá? Então, ele está pedindo o quê? A palavra de Deus, para o evangelho para ele poder receber o Espírito Santo, se arrepender, mas não vai ter chance não. Que é o oportunidade é agora. É João 7. Vai falar aqui. Depois que nós pegar para eles aí,
Eles estão sabendo, tá, irmão? Ó, Jesus aqui, ó. Diz aqui. Jesus falando. Então Jesus lhe disse. Que é o lugar que está aqui. O 7, que vai falar aqui, ó. 7, o versículo, o 7, ó, 7, aqui, 7, ó. Pegar o lugar aqui, fala aqui, ó. O João 7. O aqui, então, quando a festa estava na metade, subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso ao seu respeito. Aqui, Jesus lhe disse, Jesus é o Cristo. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este Jesus, enquanto ensinava no pátio do templo, exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Então, tentaram, deixa eu pegar logo aqui, falar aqui, tá, irmão? Ó, então Jesus lhe disse, para mim ainda, contudo, depois que os seus irmãos subiram à festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo, na festa. Entenda, então havia muitos boatos a respeito dele, alguns diziam, é um bom homem. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Respondeu, que o seu pegou que fala, tá, irmão? Ó, disse Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procuram por mim, mas não me encontrarão. Você não pode ir ao lugar onde eu estou. Então, vou mostrar para os irmãos aqui, João capítulo 6. João capítulo 6, vou mostrar para os irmãos. João o 6, que Jesus é o pão da vida. João 6, no versículo 6. Jesus deu a resposta. Ele disse, verdadeiramente, que é o Filho de Deus. O 6. Pois todos os que tiverem dos túmulos, João 6, João 6, o versículo, vai falar aqui, João 6. Aqui, ó, João 6. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, tá? Então o rico lá estava pedindo o quê? O pão da vida, a água da vida, que sede, então estava sendo o quê? Sede da palavra, mas sem chance, tá? Então tá aqui. Então clamou, para Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, que é Jesus tem sede, Jesus é a água da vida. Quem crê em mim vai ter a água da vida. Porque estou sofrendo muito neste fogo. Tá? Então, quem morre sem Jesus sofre muito no fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más.
Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então, a situação inverteu. E além disso, entre você e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu e do seu lado para nós não conseguem. Então existe um abismo intransponível. Então o que vai para o inferno é por todo eterno no inferno. Não tem como ir. E o que está no céu é por todo eterno no céu. Ele perguntou, então eu te suplico, pai, mando ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então, pela primeira vez, o rico foi solícito, né, com a família, 5 irmãos que tinha lá. Então ele lembrou que tinha uma família, então que está no inferno tem memória. Então ele lembrou que tinha 5 irmãos, um pai e 5 irmãos. Então vai para o inferno, vai estar com a consciência eterna lá, tá? Então Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os outros, mas os profetas, Moisés é a lei e os profetas, é todo o Antigo Testamento, que é pregado para se arrepender e aceitar Jesus, porque a lei manda a pessoa para se arrepender e receber juízo, a lei ela condena, ela fala, eu vou te condenar, ela aponta para o jeito de você não ser condenado é receber Jesus, então a lei dos profetas, ela condena, então está aqui, e fala para receber Jesus. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Então, veja bem, Abraão respondeu, se não houve a Moisés profeta, se não houve a palavra de Deus, que nós vamos pregar aqui, tão pouco se deixam convencer ainda que existe alguém dentre os mortos. Então, Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, e eles não creem que Jesus ressuscitou. Lázaro, que é o Lázaro do Evangelho de São João, que Jesus ressuscitou lá, e eles não creem, queria até matar o Lázaro, porque por causa de Lázaro as pessoas estavam se voltando para Cristo. Só um negócio aqui, ó. Se a mente da pessoa estiver fechada e as escrituras forem rejeitadas, nenhuma prova, nem sequer uma reação a forma da ideia, da opinião. Então, que convence do pecado é o Espírito Santo. Vai pregar o Evangelho, assim, para não convencer, se a mente da pessoa estiver fechada e as escrituras que nós pregamos for rejeitadas, nem mesmo uma reação a forma de ideia. Então, Jesus vai aparecer em carne, não vai fazer mudar de ideia, vai continuar bebedeira, nas falas, pandeira e vai blasfemar. Né? Então, se a mente estiver fechada e a escritura que nós pegamos for rejeitada, nem mesmo uma reação para mudar de ideia. Tá bom, vamos agradecer ao seu Deus aí, peguei seu turno branco, a condição eterna, mas ele é pregado aí, nós somos bem-aventurados, e recebemos conosco o nome, somos do mundo, nos santificamos, buscamos a presença e pregamos o evangelho para os ímpios aí, para os pecadores, para se arrepender, né? Então nós somos salvos. Então os ímpios, vocês têm a oportunidade de se arrepender dos pecados de agora, vocês partiram dessa vida sem receber desconto do lei, não se arrepender do lei, a alma dele vai direto para o inferno, para o Hades lá. Aí quando no final do milênio, o corpo dele vai estar de forma deformada e vai ser lançado com o corpo, a alma dele vai ser tirada do inferno, ele vai ser tirada com o corpo e a alma para o lago, que é com chofre, e lá no trono branco lá, vai estar mostrando que você pregou para ele, os pecados dele lá, as palavras que ele xingou também blasfemou da gente, que eu já falei aqui em Mateus 12, pelas palavras ser julgado, e todas as condições que fizeram, prostituição, fornicação, roupa de prostituta, e vai ser separação eterna. Então a salvação é individual, Deus dá livre arbítrio, Deus não obriga ninguém a receber o Consolador, ele oferece a oportunidade, é educado, ele oferece a oportunidade da pessoa salva, a pessoa não quer, amém, você quer a condenação, então vai para a condenação, mas eu gosto de pregar, então ninguém vai ter, é indesculpado no turno branco lá. Aí ele vai saber, eles vão mostrar a gente pregando para ele, as obras dele e nós somos bem-aventurados aí, tá, irmão? Então continue na santidade aí, buscando a Deus, separa o mundo, não troque a salvação por um próximo de lentilha, não desobedece a palavra de Deus para ver os prazeres, porque você tem um bem maior que a salvação eterna com Deus, a paz eterna com Deus, né? Agora vamos ser reis, sacerdotes, comunhão com Deus, e não vai ter essa sujeira do pecado aí que os cães e os porcos gostam, tá? Vamos agradecer ao seu Deus aí. Que Deus eterno, Pai, e Deus também, não vai ter pecador lá atormentando a gente, pecador falando besteira no ouvido da gente, outros usando droga perto da casa da gente, esses impenitentes, porque o pecador, os cães, os feiticeiros, as pessoas não vão entrar lá a pessoa está na roupa de prostituta, não vai estar morrendo só com roupa de prostituta, não. Estou tomando cachaça, cerveja, não vai estar só tomando cachaça, vai ser os santos, separados para entrar no céu. As pessoas que querem se arrepender, a parte que lhe cabe é o lado que ele colocou, tá? Glória a Deus!
Que Deus eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, Senhor, por esse ensino qual o Senhor me deu, Pai amado Senhor, para poder transmitir aqui, Pai Senhor, nossa live. Muito obrigado. Senhor, agradeço por o Senhor ter me tirado, Pai, de onde eu estava outrora, Pai, Senhor, nas bebideiras, na vida promíscua, nas drogas, nas bebidas, Pai, o Senhor me tirou, Pai, o Teu Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, Pai, eu me arrependi, recebi o Senhor como meu Salvador, fiz a confissão de fé, Pai, amado Senhor, e o Teu Espírito se uniu ao meu Espírito, o Senhor me transformou, me regenerou, e eu estou no processo da santificação, com a vida toda, o Teu Espírito me dá força para resistir a tentação, os pecados, o Senhor me vestiu com as armaduras da luz, o Senhor me dá força para vencer o pecado, através da Tua palavra, do Espírito Santo, a Tua palavra me santifica, como está em João 17, no versículo 17, a Tua palavra me santifica, continue, Pai, me santificando através da Tua palavra, através do Espírito Santo, me separa do mundo, das coisas, e me dá autoridade para pregar a Tua palavra, onde que eu moro, na minha casa, para o Senhor, através, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, que eu venho permanecer sempre na Tua presença, Senhor, para pregar com poder, com autoridade, com o meu testemunho, condenando as obras infrutuosas dos ímpios, dizendo que eles vão queimar no lago, que com o show, que eles não se arrependem dos pecados dele, mostrando que tem chance de se arrepender, receber de Consolador, amado Senhor, e eles são indesculpáveis lá no trono branco lá, o Senhor vai mostrar para eles, você jogando as palavras, as bebedeiras dele, continue dando autoridade para pregar, mantendo distinto dos prazeres do mundo, dos pecados, para pregar com o meu testemunho, que é o maior poder, a pregação maior, o testemunho, e com palavras também, e fortalece a fé dos meus irmãos que estão vendo essa pregação, mesmo que estão buscando o Senhor, Pai amado Senhor, muito obrigado pela obra redentora que o Senhor fez aí naquela cruz, nos salvar, e nos leva sempre a buscar as coisas do alto, que morremos com as coisas desse mundo, e pensando nas coisas do alto, que nossa cidadania é do céu. Estamos aqui de passagem, estamos aqui apenas como o sol da terra, para puxar o mundo de forma positiva, amado Senhor, e o Senhor um dia o Senhor vai vir para nos buscar a igreja santa, para morar eternamente com o Senhor na cidade santa. Lá, Pai, vai entrar somente os redimidos, aqueles que estão escritos no livro da vida, amado Senhor, mas aqueles que rejeitaram a Tua palavra, os cães, os feiticeiros, que amaram os prazeres, a prática que cabe ao lado, caso de fogo e enxofre. Continue dando autoridade para pregar a Tua palavra, mesmo também, e nos fortalece a cada dia que passa, Pai, Senhor, dando ousadia para pregar a Tua palavra, que eu te peço, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, meu irmão. Então aí uma boa tarde, aí, uma boa noite para todos aí.